Olá pessoal, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre a manutenção do foro privilegiado para a classe política. Leia-se aí presidentes, vereadores, deputados, prefeitos, governadores, senadores, etc. O Supremo Tribunal Federal, há alguns dias, cerca de 10 dias aproximadamente, por maioria, aprovou a seguinte tese, digamos assim, provocado por alguns partidos políticos questionando o sobe e desce dos processos de pessoas, indivíduos envolvidos com a política e, em muitos casos, com o crime também, nas suas mais variadas nuances. O Supremo decidiu que, a partir de agora, contrariando uma decisão do próprio Supremo de alguns anos atrás, de 2, 3 anos atrás, que a partir de agora os indivíduos eventualmente envolvidos, suspeitos, respondendo inquérito, ou criminosos confessos que tenham ocupado algum cargo público, eleito ou não, eles continuarão respondendo no Supremo Tribunal Federal ou no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, enfim, nas instâncias superiores. Isso é bom, porque o sobe e desce que acontecia, vamos ver o caso do atual presidente, ele, depois de ter tido 2 mandatos e uma folha corrida bastante extensa, segundo a Operação Lava Jato e outras operações correlatas e afins, inclusive depois de ter sido condenado em primeira e em segunda instância, ele acabou tendo as penas, ou melhor, as condenações anuladas e as provas também anuladas. É por isso que tem fanático por ele enchendo a boca para dizer que não existe prova. Claro que não existe, o Supremo Tribunal Federal anulou, mas só se anula uma coisa que existia. Aliás, existiam centenas de provas. Senão o Supremo Tribunal não precisava ter anulado coisa alguma. Então as provas não existem hoje, porque foram anuladas por decisão monocrática de um amigo dele. E depois foi corroborada por outros amigos. Enfim, mas isso é questão de amizade, eu não me envolvo, né? Até porque eu não fazia parte desse ciclo. E não votei em nenhum desses caras aí. Então, só que o caso dele foi um caso atípico até, que chegou-se a condenação em primeira e segunda instância de 2 crimes, com um farto cabedal de provas, digamos assim, testemunhas, há mais de 21 anos de cadeia, inclusive, que depois viraram pó. Mas não é essa a questão de hoje. A questão é que muitos outros sequazes do mesmo tipo de comportamento, ou melhor dizendo, praticantes do mesmo tipo de delito, ou de delitos outros variados, acabaram se safando ao longo da história recente brasileira e da história antiga também, justamente por prescrição do crime ou da pena, ou por idade avançada, ou por morrerem antes do encerramento do processo, porque existe um sobe e desce tremendo no trâmite desses processos nas várias instâncias do Poder Judiciário, que, aliás, todo mundo sabe que o Poder Judiciário brasileiro é extremamente moroso na grande maioria dos casos, dos processos. Deve bater recorde mundial de morosidade. É como se fosse uma competição, ele poderia ser comparado àquele corredor que não sai do campo. Enfim, mas também não é disso que eu quero falar, são só conjecturas. Então esse Poder Judiciário gigantesco e lento, ele tem propiciado aí muito desalento para a população, muita incredibilidade, muito desapontamento e
por conta disso tudo, enormes prejuízos para a grande maioria da população, inclusive de ordem moral, não só de ordem financeira, porque eu me sinto impotente, por exemplo, e milhões de brasileiros se sentem impotentes e insultados até, por exemplo, com relação à Operação Lava Jato, que foi uma coisa que todo mundo tinha orgulho de que estava acontecendo, promovida e executada pelo próprio Judiciário, sob a batuta, vejam bem, sob a batuta do Supremo Tribunal Federal, e de repente, porque o cara que indicou a maioria dos membros daquela casa naquela época, resolveu-se que o Lava Jato era um circo, que era enfim, depois de investir-se milhões e milhões de dinheiro público em investigações e depoimentos, em audiências que não acabavam mais, em operações gigantescas, inclusive nas operações paralelas, aí meia dúzia de camarada, esses podem ser chamados de camarada mesmo, associando ao velho estilo dos camaradas, meia dúzia de camarada resolveram anular as penas do seu camarada, anular as condenações, anular as provas, como já disse antes. E daí colocaram sob suspeita tudo que foi feito em tais operações e ninguém falou em indenizar os cofres públicos por tanto dinheiro desperdiçado. Mesmo, vejam bem, mesmo com a própria Operação Lava Jato tendo condenado mais de 200 indivíduos, participantes ou coparticipantes de várias quadrilhas interligadas ou coligadas, e mesmo depois de ter resgatado, repatriado, recuperado, através de acordos de leniências com empresas e acordos de delação premiada com corruptos, vários bilhões de reais para os cofres públicos, para a própria Petrobras, que foi o centro dessa coisa toda, e para os fundos de pensão, que também sofreram muito com isso, da própria Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, dos Correios, entre outros, enfim. Então é muito esquisito isso. Alguém tem que explicar tudo isso, porque até agora eu não entendi. Agora acabei de ver uma notícia que mais 4 ou 6 juízes e desembargadores que atuaram na Operação Lava Jato, neste governo agora, vejam que coincidência, este governo que é sob a batuta do ex-réu, principal réu da Operação Lava Jato, principal acusado, inclusive, agora afastaram esses 4 ou 6 magistrados de suas funções, colocando sob suspeita o trabalho dessas pessoas. Então, está muito esquisito tudo isso, alguém deveria explicar exatamente o que está acontecendo, porque eu, sinceramente, não consigo entender. Mas o que eu queria dizer, afinal, com tudo isso, é que ainda vai parar a dúvida, somadas a centenas de outras dúvidas que nós já temos com tudo isso que está acontecendo, vai parar a dúvida se o Supremo agora mudou a própria opinião, a própria decisão de 2, 3 anos atrás, mantendo o foro privilegiado, mesmo que o político não esteja ocupando mais nenhum cargo público, se é para poder beneficiar os amigos ou se é para, pelo menos desta vez, tentar fazer justiça de verdade perante a opinião pública. A conferir, como se diz. Eu ainda tenho essa dúvida. Será que, vou repetir, para ficar bem claro, se é... Porque eles tiveram dificuldade de anular as provas, porque o pessoal lá... Aliás, não foi só o atual e ex-presidente que teve as provas e as condenações anuladas. Quando ele fez isso, inclusive eu gravei um vídeo
aqui dizendo que eles já estavam abrindo a porteira para anular e colocar sob suspeita várias outras condenações e provas, inclusive de partidos adversários do partido atual, até porque eles teriam que fazer isso para, entre aspas, botar um equilíbrio nos pratos da balança, não atacar só um lado, digamos assim, da política brasileira. Tem um ditado que os próprios políticos gostam de dizer, que pau que bate em Chico também bate em Francisco, e aqui eu vou fazer uma analogia, que quem anula as provas e as condenações de Francisco também anula as de Chico, se é que me entendem, né? Aí vamos jogar o Chico e o Francisco nos extremos ou dos dois lados diferentes da moeda. Enfim, com tudo isso, repito, quem fica com cara de idiota, cara de palhaço, somos nós, o povo brasileiro, os eleitores, os contribuintes que trabalham diuturnamente para sustentar essa patifaria toda que, infelizmente, às quais nós temos que nos curvar. Lógico que ninguém pode nos obrigar a aceitar tudo isso e muito menos nos curvar no sentido verdadeiro da palavra e muito menos também nos convencer de que tudo isso que eles estão fazendo é certo, porque está claramente demonstrado que tem muita coisa errada nesse angu. Tá certo? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, um abraço e tchau. Até mais.